O Brasil está perdendo a guerra do entretenimento, e talvez você ainda não tenha percebido. Enquanto milhões de brasileiros abandonam as novelas tradicionais, uma avalanche de séries coreanas está tomando conta das nossas telas, dos algoritmos e até da nossa cultura. E o mais chocante nisso tudo é que a Coreia do Sul fez isso de forma planejada, estratégica, quase militar. O país que há poucas décadas lutava contra uma crise econômica devastadora conseguiu fazer o que parecia impossível: roubar do Brasil o trono mundial do melodrama. E hoje você vai entender exatamente como isso aconteceu. Durante décadas, as novelas brasileiras dominaram o planeta. O Brasil era uma potência absoluta de entretenimento. Produções nacionais eram exportadas para mais de 130 países, atores brasileiros eram conhecidos internacionalmente e o modelo de teledramaturgia da TV aberta parecia invencível. Existia uma sensação de supremacia cultural. O Brasil produzia histórias emocionantes, universais, populares e extremamente lucrativas. Era o auge do nosso soft power. Enquanto isso, do outro lado do mundo, a Coreia do Sul enfrentava uma das maiores humilhações econômicas da sua história moderna. Em 1997, a Coreia do Sul mergulhou numa crise financeira brutal. Empresas quebrando, desemprego aumentando, investidores fugindo do país. O cenário era de desespero nacional. Mas foi justamente naquele momento que o governo sul-coreano tomou uma decisão completamente fora do padrão. Em vez de apostar apenas na indústria pesada, carros e tecnologia, eles decidiram transformar cultura em arma econômica. E aqui está o detalhe que muda tudo. Eles não trataram entretenimento como arte apenas. Eles trataram entretenimento como projeto de Estado. Enquanto muitos países enxergavam séries, música e cinema apenas como diversão, os coreanos começaram a montar uma máquina estratégica de influência global. Uma engrenagem cuidadosamente planejada para conquistar mercados internacionais usando emoção, estética e narrativa. Nascia ali a Hallyu, a famosa onda coreana. Só que ninguém imaginava que essa estratégia seria tão devastadora. Porque o que a Coreia fez não foi simplesmente produzir séries. Eles criaram um ecossistema inteiro. O governo passou a investir bilhões em financiamento cultural, formação técnica, tecnologia audiovisual e exportação de conteúdo. Agências públicas começaram a operar como aceleradoras de entretenimento. Roteiristas recebiam apoio financeiro. Pequenos estúdios ganhavam acesso à infraestrutura de ponta. Tudo era pensado com precisão industrial. Enquanto isso, no Brasil, a indústria ainda se sentia confortável demais. A televisão aberta dominava praticamente sozinha o mercado nacional. As novelas tinham audiência gigantesca. O modelo parecia eterno. E talvez tenha sido justamente esse conforto que iniciou a decadência silenciosa da nossa teledramaturgia. Porque enquanto a Coreia estudava o futuro, o Brasil começou a repetir o passado. Os coreanos entenderam cedo algo que o mercado global já estava mostrando. O público moderno queria histórias mais rápidas, intensas e emocionalmente eficientes. Eles perceberam que a internet mudaria completamente a forma de consumir entretenimento. E então adaptaram toda a sua produção para isso. Os doramas nasceram praticamente perfeitos para a era do streaming. Histórias fechadas, temporadas curtas, ritmo acelerado, fotografia impecável, trilha sonora emocional, romances construídos lentamente para criar apego obsessivo do público. Suspense constant. Gatilhos emocionais calculados milimetricamente. E principalmente, uma enorme capacidade de gerar vício narrativo. Você termina um episódio querendo imediatamente assistir o próximo. E isso é ouro para plataformas digitais. Enquanto isso, o modelo brasileiro continuava preso numa lógica antiga. Novelas de 180 capítulos, exibidas quase todos os dias, precisando sustentar a audiência por meses. Isso criou um problema estrutural gravíssimo: a necessidade de encher espaço. Núcleos paralelos começaram a existir apenas para prolongar tramas. Histórias se tornaram repetitivas. Conflitos passaram a girar em círculos. O ritmo desacelerou justamente numa era em que a atenção humana ficou mais curta do que nunca. O público jovem simplesmente perdeu a paciência. E aqui entra um ponto brutal que pouca gente gosta de admitir. Os doramas entenderam melhor o comportamento emocional da audiência moderna do que as novelas brasileiras. Os coreanos perceberam que o espectador atual quer intensidade emocional sem exaustão narrativa. Quer se apegar aos personagens rapidamente. Quer estética impecável. Quer finais planejados. Quer maratonar sem sentir que está desperdiçando tempo. Enquanto isso, grande parte das produções brasileiras continuava funcionando como se ainda estivéssemos nos anos 1990. Só que o mundo mudou. E a chegada do streaming acelerou essa transformação de forma impiedosa. De repente,
o brasileiro passou a ter acesso imediato a produções do planeta inteiro. Não existia mais monopólio da TV aberta. O espectador não era mais obrigado a assistir apenas o que estava disponível no horário nobre. Agora ele podia comparar. E quando o público começou a comparar, algo perigoso aconteceu. Os doramas começaram a vencer. Primeiro de forma tímida. Depois de forma massiva. Round 6 explodiu globalmente. Pousando no Amor virou fenômeno internacional. Vincenzo, Goblin. Tudo bem não ser normal, Pretendente Surpresa. Milhões de brasileiros passaram a consumir séries coreanas compulsivamente. Redes sociais foram tomadas por cortes, edits românticos, trilhas sonoras e fandoms extremamente engajados. Enquanto isso, as novelas brasileiras começaram a enfrentar uma queda histórica de audiência. O que antes fazia 40, 50 pontos no Ibope, hoje muitas vezes luta para passar dos 20. Uma diferença brutal. E não foi apenas uma mudança de gosto. Foi uma mudança de paradigma. Porque a Coreia transformou o entretenimento em exportação estratégica. Cada dorama funciona como vitrine nacional. O celular usado pelo protagonista vira objeto de desejo. A maquiagem explode em vendas. Restaurantes aparecem lotados por turistas. Marcas de roupas viralizam. A culinária coreana cresce globalmente. O turismo dispara. É propaganda emocional em escala industrial. O espectador não consome apenas uma série. Ele consome um estilo de vida inteiro. E aqui talvez esteja uma das maiores derrotas estratégicas do Brasil. Enquanto os coreanos criavam uma identidade cultural global extremamente organizada, o Brasil começou a desmontar parte da própria infraestrutura audiovisual. Com a queda da audiência e da publicidade, vieram os cortes. Grandes emissoras encerraram contratos fixos históricos. Autores veteranos perderam espaço. Orçamentos diminuíram. Produções ficaram mais limitadas. Reprises começaram a dominar grades de programação. E o mercado entrou numa espécie de ciclo perigoso. Menos investimento gera menos inovação. Menos inovação gera menos audiência. Menos audiência gera mais cortes. Enquanto isso, os coreanos faziam exatamente o oposto. Mais investimento, mais tecnologia, mais internacionalização, mais agressividade de mercado. E existe outro fator delicado nessa discussão. Muitos espectadores começaram a sentir um descolamento emocional nas produções brasileiras recentes. Parte do público passou a enxergar algumas novelas como excessivamente repetitivas, agressivas ou distantes da vida cotidiana. Tramas carregadas de violência extrema, conflitos exagerados ou debates apresentados de forma pouco orgânica começaram a gerar rejeição. Enquanto isso, os doramas apostaram pesado em emoções universais. Família, Romance, superação, ambição, sacrifício, amizade, rivalidade. Tudo embalado numa estética extremamente cuidadosa. É quase engenharia emocional. Os coreanos estudam profundamente comportamento de audiência. Existe análise de engajamento, monitoramento de tendências e adaptação constante de formatos. O sistema inteiro opera como uma indústria tecnológica. E talvez seja justamente isso que torna essa história tão impressionante. Porque a Coreia do Sul percebeu algo antes do resto do mundo. No século XXI, cultura é poder geopolítico. Música influencia consumo. Séries influenciam comportamento. Narrativas moldam percepção internacional. E enquanto muitos países ainda enxergavam o entretenimento como algo secundário, os coreanos transformaram isso numa máquina bilionária de influência global. Hoje, plataformas como Netflix preferem frequentemente comprar pacotes de doramas coreanos por custos menores e retorno internacional gigantesco. O engajamento orgânico nas redes sociais é absurdamente alto. O público maratona rápido. Os fandoms promovem gratuitamente as séries. É o produto ideal para streaming. Já produções brasileiras frequentemente enfrentam custos maiores, burocracias complexas e dificuldades de exportação internacional. O resultado aparece no catálogo das plataformas. Os doramas ocupam espaços cada vez maiores. E talvez o ponto mais duro dessa análise seja perceber que o problema brasileiro não é falta de talento. O Brasil continua tendo atores brilhantes, diretores talentosos, roteiristas criativos, técnicos extremamente competentes. O problema parece muito mais estratégico do que artístico. A Coreia tratou o entretenimento como prioridade nacional. O Brasil tratou o entretenimento como um produto interno que sempre sobreviveria sozinho. Só que mercado global não perdoa acomodação. O trono do melodrama mudou de mãos. E isso aconteceu diante dos nossos olhos.
Hoje, milhões de brasileiros passam madrugadas assistindo séries coreanas legendadas em um idioma completamente diferente, enquanto abandonam produções nacionais que antes paravam o país inteiro. Essa talvez seja uma das maiores viradas culturais do século XXI. E a pergunta agora é: ainda existe caminho de volta? Será que as novelas brasileiras conseguem se reinventar para competir numa era dominada pelo streaming, pelo consumo rápido e pela disputa global de atenção? Ou estamos vendo o início de uma mudança definitiva no entretenimento brasileiro? Porque uma coisa já ficou clara: a guerra cultural do entretenimento não é mais local, ela é global. E a Coreia do Sul entrou nessa disputa preparada como poucos países no mundo. Agora eu quero saber a sua opinião. Você ainda acompanha novelas brasileiras ou os doramas já dominaram completamente sua rotina? Qual produção coreana mais te surpreendeu nos últimos anos? E você acredita que o Brasil consegue recuperar espaço ou já perdeu essa batalha cultural? Comenta aqui embaixo porque eu quero muito ler sua visão sobre isso. E se você curtiu essa análise, deixa o gostei, se inscreve no canal e ativa o sininho porque os próximos vídeos vão aprofundar ainda mais as grandes disputas culturais, econômicas e geopolíticas que estão mudando o mundo diante dos nossos olhos.